Fala galera, tudo bom? Eu sou o Peste Renan e estamos começando uma nova série no canal com o nome de Aprenda Arduino. Nessa série eu vou tentar falar um pouquinho sobre a plataforma de desenvolvimento do Arduino, que inclui também essa pequena plaquinha aqui de circuitos, onde a gente pode basicamente criar o nosso programa e transferir para a placa, utilizando a eletrônica aqui, para poder testar os nossos pequenos projetos, né? É algo bem simples, eu vou começar de uma forma bem simples. Esse projeto aqui também é bem simples, eu que escrevi ele para ele identificar a iluminação do ambiente, e aí depois você cobre aqui o sensor de luminosidade, ó, os LEDs vão se apagando. É algo bem simples que eu fiz aqui apenas para demonstrar, mas a gente vai começar de um jeito mais simples ainda. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer ao Gabriel Lacerda de Minas Gerais, que me enviou esse kit aqui básico do Arduino. É um kit bem básico, existem outros tipos de kits aí à venda no mercado. Então, primeiramente eu vou apresentar para vocês aqui o que veio no kit e o que a gente vai poder trabalhar aqui por enquanto. Depois eu vou poder adicionar motores, servos e outras coisinhas para a gente criar algum projeto bem legal. Eu espero que vocês gostem dessa série. Eu vou tentar tratar desde o comecinho assim de uma forma bem básica, para quem não conhece nem programação e nem eletrônica. Eu não tenho um conhecimento tão vasto assim de programação e de eletrônica, mas vou passar o máximo que eu souber para vocês aí, certinho? Então eu espero que vocês gostem. Vamos dar uma olhada primeiro aqui no que veio nesse kit. Bom galera, então esse aqui é o kit que o Gabriel me presenteou aqui. Nele a gente pode ver várias pecinhas que vem aqui no kit, juntamente com o Arduino Uno R3. Esse aqui é a revisão mais nova do Arduino, dessa plaquinha Arduino, né? E esse é o Arduino Uno, é uma boa placa para você começar os seus estudos, porque ela facilita bastante a sua parte de prototipagem, né? De você desenvolver os seus projetos. Ela é bem simples. E muitas vezes se diz que o Arduino é um microcontrolador, mas na verdade isso aqui é o microcontrolador do Arduino. Então nós temos a placa, que é o sistema dele, né? E aí, se eu conseguir focar aqui na câmera, né? Nós temos o pequeno microcontrolador, que é como se fosse um processador de computador mesmo, que processa os dados das entradas aqui analógicas, por exemplo, ou das entradas e saídas digitais aqui, e aí faz os cálculos e faz o que você programar ele para fazer, né? Bom, então esse aqui é a plaquinha de Arduino. Esses dois LEDs aqui são dois LEDs alto brilho que eu já tinha, não fazem parte do kit, mas eu quis mostrar para vocês. Aqui é a nossa protoboard, que é ou também chamada de breadboard, né, que é uma placa de pão. Antigamente eles utilizavam uma placa onde o pessoal cortava pão para poder amarrar os fios de cobre lá para fazer a programação de placas, então acabou mantendo esse nome aí nessa plaquinha. Mas é lógico, essa daqui não serve para cortar pão, essa aqui serve para você colocar os seus componentes. E a gente pode ver aqui algumas numerações e também algumas letrinhas para facilitar a identificação dos locais aqui no seu projeto, se você quiser. Caramba, minha câmera está bem fora de foco mesmo. Se você quiser anotar isso aí, né? Nós podemos ver aqui a parte positiva e negativa. Essa parte aqui, ela corre na vertical, então todos esses pontinhos aqui na vertical são interligados, certo? Aqui no positivo todos interligados, negativo também. E aí cada uma dessas fileiras aqui, elas são interligadas na horizontal, então se você plugar alguma coisa aqui no 30A e no 30B, elas vão estar interligadas uma na outra. E aí de um lado para o outro na placa nós temos uma grande divisão, e essa divisão ela serve certinho para a gente poder colocar, por exemplo, botões aqui de um lado para o outro, ou então os CIs, que são os circuitos integrados, que são basicamente esse do processador do Arduino, só que um pouquinho maiores. Eles cabem certinho aqui no meio para você mexer com eles. Eu não sei se eu vou chegar a mexer com algum CI na série, mas você pode utilizar essa parte do meio para colocar eles, certo? Depois disso, nesse kit aqui bem básico, ele veio com resistores de 1K ohms, 220 ohms, 10K ohms e 100K ohms. Então, ohm é uma medida de resistência que eu vou falar um pouquinho mais depois, mas por enquanto vamos continuando aqui vendo o nosso kit. Então eu estava utilizando aqui os resistores de 220, a gente pode dobrar as perninhas dele aqui com uma certa facilidade, né? E, bom, acho que a câmera não vai conseguir focar em todo esse... Aí, olha aí que legal! Nós podemos ver aqui que cada resistor tem um tipo de faixinha colorida, um sistema de cores para indicar
qual o valor dele sem estar escrito o valor, né? Porque imagina, se você colocasse um do lado do outro e retirasse todas o seu papelzinho aqui explicando, você não iria saber, né? Mas esse código de cores, se vocês quiserem que eu explique depois, eu vou falar um pouquinho sobre como identificar os resistores, né? Aqui nós também temos resistores, nesse kit nós viemos aqui com 2, né? Só que esse resistor, olha só, vou tentar mostrar para vocês aqui, ele tem uma espécie de mola ali dentro, é uma coisa bem esquisita, é uma resistência, só que, peraí, eu não estou conseguindo focar ela para vocês. Mas esse tipo de resistor, ele mede a luminosidade, é aquele resistor que vocês viram funcionando agora há pouco. Então, quanto mais claro, passando aqui por cima dele, né, batendo em cima dele, menos resistência ele tem, e quanto mais escuro, mais resistência. Por isso que eu estava cobrindo ele, para ele mudar a resistência do circuito. Fora isso, nós temos alguns LEDs aqui, 5 LEDs verdes, 5 LEDs amarelos e 5 LEDs vermelhos. E nesse kit também nós temos alguns botõezinhos que são bem legal apertar eles aqui, ó. Faz um barulho bem satisfatório aqui, né, de funcionamento. Então, cada lado do botão nós temos aqui 2 saídas, mas basicamente se você conectar uma coisa aqui e uma outra coisa do outro lado, quando você clicar, você conecta as duas, né? É um botão, todo mundo sabe como é que funciona. Além disso, nós temos aqui os headers. Isso aqui é um header macho, não sei se vai ser essa nomenclatura, mas tudo bem. E isso daqui você pode partir em pedacinhos que você vai utilizar mais para frente para algum projeto. Eu aqui acabei separando apenas um de 3 pinos, ó. Quebrei ele aqui em 3 pinos para mostrar para vocês. Desculpa eu filmar assim, mas não tem, eu só tenho uma câmera para poder filmar, né? Então, não sei se vai dar para vocês verem aí. É apenas um par de araminhos que não são conectados e aí a gente pode, por exemplo, conectar os 3 pontos aqui de uma vez só na plaquinha, certo? Então, por exemplo, os servos, que são aqueles motores que fazem o acionamento de algum mecanismo, né? Eles funcionam em apenas alguma... Eles não ficam girando igual um motor comum, ele apenas funciona num determinado grau. Eles têm um conector que é parecido com esse aqui, de 3 pinos, então foi por isso que eu separei esse aqui em 3. Mas você pode ir utilizando ele aqui quanto você quiser, né? Bom, além disso, no kit nós temos um adaptador para bateria aqui, e esse adaptador ele se conecta na entrada de força externa do Arduino. Então, se você conectar isso aqui e ligar uma bateria aqui, o seu projeto fica funcionando aí, o seu código fica rodando no Arduino. E isso que é interessante, ele é um computador portátil, né? Você programa para ele fazer o que você quiser e aí você coloca uma fonte de energia externa, por exemplo, aqui a gente vai alimentar ele quase sempre pelo USB, então é por isso que ele vem também com um cabo USB aqui grandão. Esse cabo é aqueles parecidos com o cabo de scanner e impressora, né? É o USB-B e a entrada dele vai para o USB-A, que é a entrada do seu computador, certo? Então ele é alimentado por 5 volts da parte USB e aí você tem a saída de 5 volts, saída de 3 volts e 3. E você pode dar uma olhada aqui, deixa eu ver se eu consigo focar. Eu vou explicar os pinos daqui a pouquinho, mas você tem que alimentar o Arduino com basicamente de 5 até 12 volts. O ideal seria uns 9 volts, não ultrapassa isso aí, senão você pode queimar a sua placa, ou ele pode começar a funcionar muito quente, né? Eu não indicaria você fazer ele funcionar a 12 volts porque é muito. Bom, e fora isso aí, nós temos aqui vários fios coloridos. Você não precisa ter um fio desse com esse pedacinho de plástico aqui, mas isso aqui ajuda muito na hora de... Desculpem toda essa movimentação aí. Na hora de conectar na plaquinha. Então fica bem mais fácil você conectar isso aqui e também na sua plaquinha de testes aqui, a sua protoboard, certo? Bom, então eu vou deixar tudo isso aqui. Vamos dar uma olhadinha agora nas entradas e saídas aqui da placa do Arduino. Deixa eu ver se consigo focar bem aqui. E vou pegar algum fiozinho para indicar para vocês. Bom, então vamos lá. Nós temos aqui a entrada externa de energia, que é aquele pequeno plug. Esse plug eu tenho que verificar, mas ele é positivo no meio e negativo em volta. Isso aí eu vou mostrar para vocês uma fonte de energia para vocês identificarem isso aí na hora de ligar o seu Arduino numa saída externa, né? Mas nessa parte aqui, ó, embaixo, nós temos a parte de energia da nossa placa Arduino. O primeiro pino aqui eu não tenho certeza, mas eu acho que ele vai ser o positivo da sua saída externa, certo? Depois nós temos 5 volts, ou seja, a voltagem que entra aqui na placa
essa saída aqui sai em 5 volts. Aqui nós temos o pino de reset, que você pode resetar a placa manualmente sem apertar o botão lá em cima. Depois nós temos 3,3 volts, outra saída de 5 volts. Aí esse GND aqui significa ground, que é o seu terra, é o negativo da placa. Então nós temos aqui negativo aqui, aqui e aqui. Bom, esse VIN deve ser a entrada de volt. Então essa daqui, essa última aqui, é a entrada da nossa fonte de energia externa, certo? Então aqui apenas se você precisar passar 5 volts para a placa, que a gente vai precisar para fazer alguns projetos, você tira a sua energia daqui. Depois nós temos a parte de entrada analógica. É a entrada de sensores que a gente vai colocar que capturam vários valores. Por exemplo, o resistor de luminosidade ele captura vários valores, então a gente vai colocar em uma das entradas aqui e identificar o valor depois. Bom, na parte de cima nós podemos fazer sair aqui o sinal digital. O sinal digital é aquele liga ou desliga, né? 1 ou 0, verdadeiro ou falso. Então a gente pode sair do 0 aqui até a saída número 13, são todas saídas digitais aqui. Mas você pode notar que tem aqui o Digital PWM. Esse PWM que tem um tio aqui, tem um risquinho, ele vai indicar que todas essas saídas que tem esse mesmo risquinho podem desligar e ligar muito rapidamente. Isso é o que a gente chama de Pulse Width Modulation, modulação de largura de pulso. Ou seja, essas saídas que tem esse risquinho, elas podem se desligar e ligar rapidamente para imitar uma saída analógica, uma saída de vários valores. Então, isso aqui a gente vai utilizar também, eu vou explicar com uma melhor descrição depois, né, durante a série, mas vamos continuando aqui para a gente ver o resto dos pinos. Nós temos aqui um negativo na parte de cima também. Esse AREF aqui eu não tenho certeza do que significa. E nós temos aqui a parte do SCL, que é Serial Clock, e SDA, que é Serial Data Access, eu acho. Ou seja, o clock do serial e também o acesso aos arquivos de serial. Isso aqui a gente vai ver na parte de comunicação serial, talvez eu vou tentar fazer alguma coisa sobre isso aí. Eu tenho ainda que aprender, como eu já falei para vocês, né? Mas eu espero que dê para a gente entender como que funciona aqui a plaquinha por enquanto, certo? Bom, agora vamos ver onde que a gente pode fazer o download do Arduino e também como instalar os drivers para colocar a placa aqui no computador para funcionar. O site para o download do Arduino, né, o programa que a gente vai conseguir programar a plaquinha, é esse aqui, é o arduino.cc. E aí você vai abrir essa página aqui, você pode ir em download e vai buscar o seu Arduino 1.6, 1.2, provavelmente vai ter uma versão mais nova talvez quando você for buscar, mas aí você pode buscar o instalador do Windows, o arquivo zip. Se você estiver utilizando o Windows 8 ou 10, você pode pegar o aplicativo, né? E tem também para Macintosh e Linux. Para essas duas plataformas eu não sei nada sobre instalar nelas, então eu não vou nem me arriscar aí a falar para vocês como instalar, mas tem também alguns guias que você pode seguir no site, né? Vamos clicar aqui no instalador do Windows. Se você quiser doar alguma quantidade de dinheiro para esse projeto Arduino, né? Porque ele é basicamente de graça, né? Ele foi feito de graça e é open source. Então você pode clicar aqui na sua doação, contribuir, fazer o download, ou então apenas fazer o download, não vai ter problema. Bom, ele vai começar a fazer o download aqui do Arduino lá embaixo. Quando você pegar ele, você pode abrir o programa e instalar o programinha aí no computador. Bom, então depois de fazer o download aí do arquivo do site, você pode clicar aqui nele 2 vezes para instalar ele aí no seu computador. Eu tenho mais alguns arquivos que eu vou explicar depois aqui, inclusive alguns PDFs que eu baixei para aprender um pouquinho a mais, né? Depois de instalar, provavelmente, se você plugar a sua plaquinha no computador, ela não vai reconhecer direito. Então você vai poder instalar o driver aqui dentro do arquivos e programas, né, do computador, e da pasta Arduino a gente vai ver aqui a pasta drivers e tem aqui alguns drivers para você instalar, certo? Eu vou explicar agora como é que funciona essa parte, então vamos abrir o painel de controle primeiro. Muito bem, então você vai em iniciar e aí painel de controle, você pode abrir o seu painel de controle aqui do computador e é claro ir em gerenciador de dispositivos e você vai abrir aqui todos os dispositivos que você tem no computador. Então,
Depois disso, você vai tentar plugar a sua placa aí do Arduino para ver se ela vai identificar e instalar corretamente, ou então você vai ter que fazer a instalação manual, que não é tão difícil também. Vamos plugar ela aqui. No meu caso, o computador provavelmente vai ter instalado, né? Eu tinha instalado a plaquinha, mas aí ele vai aparecer aqui em portas com ILPT. A gente pode abrir aqui, ó. No meu caso, ele está esse USB serial aqui, né? Eu vou desinstalar o driver rapidinho para a gente ver o que acontece. Bom, se você plugar o seu Arduino, provavelmente ele vai vir desse modo aqui. Vamos pesquisar hardware novo. E aí ele vai vir aqui escrito USB 2.0 serial. Se o seu Arduino for o original, vai ser mais fácil essa instalação, porque os drivers para instalar ele, você vai poder clicar em atualizar driver. O meu aqui ele está reinstalando o driver, porque já tinha instalado, né? Caramba! Vamos lá então. Você vai clicar no seu driver que não foi identificado, vai vir na pasta de driver, na abinha driver, colocar em atualizar driver, procurar software de driver no computador, e aí você vai lá na sua pastinha do C2 ponto, arquivos de programas, Arduino, e na pasta drivers, vai dar OK aqui. E aí ele vai tentar instalar o driver, automaticamente vai ser o driver do Arduino Uno. Se você não conseguir achar esse driver, ele não der certo essa instalação aqui do Windows, você vai colocar, permitir que eu escolha uma lista de drivers, com o disco, vai na mesma pasta lá, deixa eu tentar ir até na mesma pasta, né? Aqui Arduino, drivers, e aí você vai escolher aqui Arduino Inf ou Arduino Org, e dependendo do seu tipo de placa Arduino, você vai conseguir instalar ela a partir dessa lista aqui, ó. Você pode escolher o nome do seu aqui, provavelmente vai ser o Arduino Uno, né? E vai avançar e instalar. No meu caso, essa plaquinha de Arduino é chinesa, e eu já vou explicar o porquê. O Arduino ele é uma plataforma de desenvolvimento, então qualquer um, como ela é código aberto, qualquer um pode criar a sua própria placa, o que vai mudar é apenas a conexão com o computador, e aí entra esse driver aqui. O meu é um driver chinês, então tá CH aqui 340, mas funciona do mesmo jeitinho, certo? Então não se preocupem quanto a isso aí. E agora a gente vai abrir o programa do Arduino para poder começar a programar nele. Bom galera, depois de instalar a sua placa no computador, configurando lá a porta serial com o driver no gerenciador de dispositivos, você vai conectar a sua placa no computador e também abrir aqui a interface, o ambiente de desenvolvimento de interface do Arduino, né? Que é o Arduino IDE, esse programinha que a gente vai digitar os programas e mandar aqui para a plaquinha. Só que uma coisa que a gente tem que fazer ainda é conectar a placa com o programa escolhendo a porta serial dela aqui no programa, né? Então aqui não está aparecendo, eu vou ter que ativar a minha captura do display aqui para mostrar para vocês a diferença. Então a minha câmera vai ficar um pouquinho mais lenta aqui, mas tudo bem. Bom, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é vir aqui na parte de ferramentas e escolher a nossa placa. No caso eu estou utilizando uma placa Arduino ou Genuino, né? Genuino é o nome da placa fora dos Estados Unidos. Então estou usando aqui a Arduino Uno, eu vou clicar nela aqui para a gente escolher. E também a porta serial, que foi a porta que a gente configurou o driver novo. No meu caso que ela está no número 5, que foi aquela que a gente viu no gerenciador de dispositivos. Então tentem dar uma olhada lá na parte do gerenciador, que ele vai ter o número da placa COM, e no caso aqui é a minha COM 5. A COM 1 geralmente é utilizada pelo mouse ou teclado do computador, né? Bom, depois disso a sua placa está pronta para poder receber algum novo código. E aí, eu vou fazer o seguinte aqui, nós vamos abrir o exemplo no arquivo, né? Arquivo exemplos, e nós temos aqui o Basics e temos o Blink. O Blink é um dos códigos mais simples que você pode mandar para a placa para poder testar, para ver se está funcionando tudo bem com a plaquinha, certo? Então vamos clicar nele aqui, ele vai abrir um outro código, e agora eu vou deixar a minha tela certinha aqui para a gente ver como que funciona esse código na plaquinha. Bom, então nesse código nós temos um código aqui bem simples de teste que vai fazer o LED aqui da placa, um LED que está com a letra L, não sei se vai dar para vocês verem aí na tela, mas vai ser esse último LED aqui. Nossa, é um pouquinho difícil controlar aqui tudo, né? Mas esse último LED é o LED de testes da placa. Numa placa mais antiga você teria que colocar um dos LEDs aqui entre o pino 13 e o pino de terra para testar, né? Mas eu vou apenas
colocar esse código aqui na placa para testar, para ver se ela está funcionando, né? Se ela está conectada com o programa. Então, apenas abra esse arquivo de exemplo básico Blink, que é o de piscar. Você pode colocar em verificar para ver se tem alguma coisa errada com o código. Não vai ter porque é o código direto do programa, né? E aí depois disso você vai clicar em carregar. A gente pode ver aqui, ó, que ele está compilando o Sketch. Sketch é o programa que você digita, né? Que você programou aqui para a plaquinha fazer. Então ele compila, ele transforma tudo isso aí numa linguagem que a placa vai entender. E aí você pode clicar em carregar para ele mandar esses dados para a placa. Você vai ver que ela vai começar a piscar aqui que está recebendo os dados. E aí ela começa a executar o código automaticamente. Eu acabei colocando o LED ao contrário aqui, peraí. Só para a gente ver melhor, né? Então a gente pode ver que o LED verde, assim como o LED L aqui na placa, está piscando, ele pisca por um segundo, apaga por um segundo e pisca de novo. Ou seja, a gente mandou o primeiro código para a placa. Só que vocês podem ver que tem muito texto aqui, né? Tem muita coisa explicando. Então isso aí que eu vou tentar explicar para vocês verem como que funciona a parte de programação aqui no Arduino. Então vai ser uma coisa bem básica, eu espero que o vídeo não esteja chato até agora, mas a gente vai ver como que funciona esses pequenos códigos aqui que a gente pode mandar para a placa. Bom, então vamos tentar fazer o mesmo código, só que sem aquele monte de texto lá, porque tem descrição do que faz o código, tem algumas variáveis lá que eu ainda não expliquei, então ao invés de a gente pegar aquele código que já está pronto, eu vou tentar digitar para vocês aqui o código, como ele funciona na plaquinha, certo? E a gente vai, passo por passo, aprendendo como declarar variáveis e como fazer a parte de funções aqui no Arduino. Bom, eu voltei aqui no primeiro código que a gente tinha, que ele não executa nada. Se você passar isso aí para a placa para de piscar, né? Ela está executando aquele blink ainda. A partir do momento que o Sketch compilar e for para a placa, ela não vai fazer mais nada agora, porque a gente não tem nenhum tipo de programação aqui, né? Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui aquele mesmo LED, vamos colocar um LED vermelho agora que vai ficar mais fácil para enxergar, né? No caso do LED, nós temos uma perninha maior aqui e outra menor, né? A perna maior é o positivo do LED, então mesmo se você ligar ao contrário aqui, você pode trocar. Nós vamos colocar aqui na entrada digital, não sei se vai dar para mostrar para vocês, né? Toda hora, mas nós temos aqui o pino 13 e ele é justamente ao lado do pino GND, que é o terra, o negativo. Então eu vou colocar aqui o positivo e o negativo aqui um do lado do outro, olha só, ele se encaixa aqui certinho. E a gente vai poder ligar esse LED quase igual aquele modelo do Blink que a gente viu agora, né, de ficar piscando, mas vai piscar o tanto de vezes que a gente quiser, que a gente vai programar aqui, certo? Então nós temos o pino positivo na parte digital aqui, certo? Essa parte de cima é a parte digital, ele é o do pino de número 13. Eu vou utilize sempre o número 13 por enquanto, porque depois eu vou explicar o porquê você não pode ligar um LED nos outros sem ter um resistor, certo? Senão ele vai queimar. Vamos colocar aqui ele no pino 13. E aí, na nossa parte aqui do programa, eu vou dar alguns enters aqui antes. Antes da gente começar a programar a placa, nós temos que declarar para ela o que está acontecendo na placa, qual o pino que a gente está usando para colocar o LED. Então nós vamos utilizar uma nomenclatura aqui, eu não sei como que eu vou explicar para vocês aqui, mas nós temos um parâmetro que a gente começa aqui iniciando em int. Int significa integral ou número inteiro, né? Um número de 0, 1, 2, 3, sem vírgula. Então nós vamos armazenar essa variável. Eu vou colocar aqui a variável, vamos colocar aqui LED minúsculo e depois começa com maiúsculo, LED vermelho. Vai ser o nome daquela porta ali, igual a 13 e ponto e vírgula. Bom, o que a gente está fazendo aqui? Eu estou declarando para a placa que o pino 13, a gente pode colocar aqui, ó, esse pino de número 13 vai armazenar a variável LED vermelho, né, de nome LED vermelho, vai armazenar esse número inteiro, que é o número 13, o número inteiro, vai ficar com o nome de LED vermelho. Isso aqui a gente vai utilizar para poder ligar ou desligar o LED aqui no setup ou no loop, certo? Bom, o que está escrito aqui no setup, ele está escrito, coloque o seu código de setup aqui para rodar apenas uma vez. E vocês podem ver que isso aqui não fez nada no código, porque ele está com aqui o parâmetro de comentário. Se você colocar duas barras aqui, o programa vai ignorar o seu
o seu comentário, né, não vai ser adicionado na plaquinha, mas é bom você adicionar comentários aqui no seu programa para você entender o que está acontecendo, porque se você criar um programa bem simples não tem problema, mas se você criar um programa com várias linhas e muitas coisas, você pode acabar esquecendo o que acontece. Então, vamos aproveitar aqui, ó, colocar 2 barras para frente, declarar variáveis, certo? Aqui a gente declara as variáveis antes do setup e do loop. Bom, muito bem, nós temos a variável ali do LED vermelho, vai estar no pino 13, e aqui no setup nós vamos colocar para identificar essa saída número 13 como uma saída. Então nós vamos colocar aqui como pin mode, certo? Quando você digita o pin mode ele já fica laranja, o que indica que é um parâmetro do programa. E vocês podem ver que se eu colocar com um M minúsculo não dá certo. Então ele identifica se é minúsculo ou maiúsculo para funcionar certinho, certo? Bom, essa aqui é uma função para declarar o que está acontecendo com aquele pino ali, no caso número 13. Então nós vamos colocar aqui, ó, pin mode. Como a gente sabe que a variável LED vermelho tem o valor de 13, eu não preciso ficar digitando 13 em todos os locais que eu for colocar essa variável. Eu posso apenas colocar LED vermelho. E aí eu estou identificando para a plaquinha que o meu LED vermelho é uma saída. Então nós vamos colocar aqui output. Output é uma saída de voltagem, certo? Ou tensão, né? O pessoal sempre fala tensão e não voltagem. Eu estou mais acostumado a falar voltagem. E a gente fecha com os parênteses e termina sempre cada declaração com ponto e vírgula, para o programa partir para a próxima e saber como é que está funcionando ele, né? Bom, vamos supor que eu colocasse esse LED no pino 9, por exemplo. Ao invés de eu vir aqui e colocar pino 9, colocando aqui, por exemplo, o número 9 no local do LED vermelho, eu posso vir aqui nas minhas variáveis, né, e colocar para 9. Então, todos os locais que aparecer LED vermelho, o programa vai saber que é o número de lá de cima onde a gente declarou as variáveis, né? Mas por enquanto eu vou deixar aqui em 13. Então, nessa parte aqui a gente vai informar a placa, né? Das nossas intenções aí com ela. O que é o pino 13 aqui, que no caso é uma saída, né? Output. Beleza. E aqui no loop ele está escrito, coloque o seu código principal aqui para ficar funcionando. Então é isso aqui que estava acontecendo no código Blink. Ele estava fazendo o LED piscar. Bom, mas a gente não vai escrever aqui pisca o LED, certo? Não vai ser isso aí. Nós temos que utilizar as funções da placa para mostrar para o LED que ele tem que para mostrar para a placa que ele tem que mandar a voltagem para o LED para ele acender e depois para apagar. Então, como nós estamos ali num pino digital, eu vou escrever digital write com W maiúsculo. Digital write significa escrever no pino digital. E aí eu vou colocar aqui o pino, né? Tem que identificar o pino primeiro. Então vai ser no nosso LED vermelho, vírgula. O que eu vou fazer? O quanto que eu vou quanto de voltagem eu vou mandar para aquele pino? Bom, como é uma entrada digital, ela só vai aceitar ou o máximo ou o mínimo, que no caso do máximo é 5 volts, o mínimo 3 volts, certo? Então eu vou colocar aqui como high, saída alta. Na eletrônica a gente tem essa descrição de que se um pino ele tem energia, ele está tendo uma saída alta ou high, e se ele não tem energia, ele tem a saída baixa ou low, ou zero, né? Então alto voltagem ou 1, né, seria a saída, e baixo, 0 e sem voltagem seria essa saída sem nenhuma carga. Tá sendo um pouquinho difícil para explicar para vocês tudo de cabeça assim, mas eu acho que eu vou conseguir. Vamos lá que a gente vai conseguir fazer esse LED piscar por enquanto, né? O primeiro projetinho nosso aqui. E aí, como vocês já sabem, termina sempre com ponto e vírgula. Então, aqui ele está mandando a carga de 5 volts para o LED vai acender, só que aí não vai fazer mais nada, né? A gente vai precisar apagar o LED para dar esse efeito de piscar, né? Bom, então, por quanto tempo que o LED vai ficar aceso? Lá no Blink nós tínhamos um outro tipo de código aqui, que chama-se delay. Delay é atraso. Quanto que vai rolar esse atraso aí na placa para o LED ficar aceso? Então vamos colocar aqui, ó, em milissegundos, então a gente vai colocar aqui 1000 milissegundos, o que equivale a 1 segundo, termina sempre com ponto e vírgula, certo?
E aí depois nós temos que mandar a instrução para apagar o LED. Então vamos lá com Digital Write novamente, no LED vermelho. E nós vamos escrever aqui Low, que é para retirar a carga, parar de mandar carga para o pino 13, né? Que o pino 13 é o nosso LED vermelho. E aí ele vai apagar, e quanto tempo ele vai ficar apagado para esperar para acender de novo. Então nós vamos lá com Delay, e nós podemos colocar, por exemplo, 2 segundos para diferenciar lá do código do Blink. Então 2000 milissegundos. E aí pronto, nós terminamos o código. Então vamos por partes aqui, ó. Nós temos aqui o Digital Write, que ele vai mandar o código, vai mandar a carga no high, né, a carga de 5 volts para o LED vermelho, que está no pino 13, certo? Depois espera 1 segundo, e aí depois ele tira a carga, que a gente está escrevendo aqui o low, que é a carga baixa, e depois espera 2 segundos, e aí volta novamente a acender e apagar. Bom, aqui é o nosso código principal, então eu posso escrever aqui, código principal, que é o que vai rodar na placa. Vocês podem ver aqui que tem void setup, void loop, eu vou explicar isso aí um pouquinho depois, mas por enquanto vamos verificar esse código. Ele vai compilar o sketch, né, que é o programinha, e aí ó, já vou mostrar aqui para vocês, ela ainda está sem o código, né? Temos ali o pino 13 aqui, deixa eu tentar mostrar de um outro jeito, mais legalzinho aqui, olha aí, assim, né? Nós podemos ver o LED aqui em cima, ele não está aceso ainda, é só impressão mesmo. E agora nós vamos carregar o código para a placa. Ela vai piscar alguns momentos para indicar que recebeu o código. E aí, olha só. Legal, ela pisca por 1 segundo, espera 2 e pisca novamente, né? Ela acende por 1 segundo, apaga e depois espera 2. E pronto, a gente acabou de mandar o nosso primeiro código para a plaquinha. Isso que é interessante, com pouco código que a gente digitou aqui, ó, isso aqui são poucas linhas de código. Nós conseguimos controlar algo no mundo real aqui, no mundo físico nosso. E apesar de acender uma luzinha não ser algo tão interessante assim, né? Deu pra gente aprender um pouquinho como que funciona. Então aqui nós temos o Digital Write, que ele está apenas mandando ou a carga máxima ou a carga mínima, certo? Bom, como que a gente pode modificar esse código aqui, agora que a gente sabe como mandar o código para a plaquinha? Bom, vamos fazer uma coisa diferente aqui. Nós temos, ele manda a carga, né, para o LED e depois espera 1 segundo. Se nós colocássemos aqui 200 milissegundos, por exemplo, e espera apenas 100 milissegundos, eu vou carregar isso aí na placa, ele vai piscar um pouquinho mais rápido do que antes, olha só. Olha lá, está piscando bem rápido, caramba. Então, 200 milissegundos fica aceso e depois apaga por 100 milissegundos, certo? Então você pode até copiar isso aqui, ó. Vamos copiar. Eita, acabei modificando tudo aqui. Vamos copiar isso aqui. E aí ele vai fazer uma coisa diferente, que ele vai ficar aceso por 500 milissegundos depois e esperar por 1 segundo. Então nós vamos criar um padrão diferente aqui. Eu vou carregar novamente para a placa. Ele vai dar uma piscada rápida e depois uma devagar. Dá pra ver certinho aí? Então é uma coisa bobinha, tudo bem, é uma coisa simples, mas dá para entender como que funciona esse Digital Write, que ele vai escrever, né, o valor de alto, ou seja, de 5 volts lá da placa, no LED vermelho, que é o nosso pino 13, foi onde eu coloquei o LED aqui. Bom, para a gente fazer alguma coisa diferente, vamos tentar controlar esse LED aqui para ele acender somente quando a gente apertar um botãozinho. E aí agora a gente vai precisar da plaquinha aqui de protótipo, né, para a gente poder colocar os fios aí. E eu vou tentar mostrar para vocês como a gente vai fazer isso aí. Bom galera, então vamos lá. Eu vou tentar controlar esse LED aqui que está piscando com aquele código que a gente tinha colocado, né, o código que a gente fez para piscar aqui. Ele fica fazendo esse código para sempre. Se enquanto tiver energia aqui, ele continua fazendo. Se por algum acaso você retirar o cabo da placa e colocar novamente, ele vai identificar tudo certinho e aí vai começar a piscar aqui o código que você fez, olha só. Aquele mesmo esquema que a gente tinha colocado, né? Bom, agora eu quero controlar esse LED para ele acender somente quando eu apertar o botãozinho aqui, olha só que botãozinho da hora. Legal. Então vamos ver como que a gente vai instalar o botãozinho aqui na nossa placa para testar. Bom, ele tem umas pequenas perninhas aqui e pelo que eu testei agora, as duas pernas que são de um lado só,
elas são os lados que a gente quer funcionar, né? Por exemplo, se eu colocar o positivo aqui e apertar o botão, ele vai mandar para o segundo pininho aqui, certo? E esse lado aqui são conectados, então a gente vai colocar ele desse modo aqui, olha só. Vou enganchar ele aqui na plaquinha, né? E nós temos as duas saídas dele aqui, que a gente vai poder utilizar na plaquinha, certo? Bom, primeiramente nós vamos precisar de energia positiva aqui para o nosso botão. Então, na plaquinha do Arduino, nós temos aqui as saídas de energia. Eu vou escolher pode escolher a de 3,3 volts, que é um pouquinho menos volts aí, não dá tanto problema, né? E aí nós vamos colocar aqui de um dos lados do botão, certo? Então quando eu apertar eu vou mandar positivo para o sistema de novo, né? Mas para a gente mandar essa carga positiva, eu tenho que utilizar um resistor para depois baixar totalmente a energia para voltar para o terra, certo? Então eu estou utilizando aqui um dos resistores de 10K, não sei se vai dar para ver aí a cor dele, mas é uma cor marrom, preto, preto e vermelho, marrom, acho, né? Bom, depois eu vou explicar, se vocês quiserem eu explico em algum outro episódio o esquema de cores do resistor, mas provavelmente ele já vai vir pronto aí no seu kit, né? E aí nós vamos colocar uma das perninhas do resistor, não importa qual, aqui do outro lado da nossa chavinha, ó, certo? Esse outro lado a gente vai conectar agora, olha só, aqui na nossa protoboard a gente sabe que os horizontais aqui, né, na minha visão são horizontais, né? Estão conectados, então vou colocar aqui na frente da perninha do resistor, voltando aqui no GND, que é o negativo da placa, olha só. Então a gente pode ver aqui na plaquinha, se ela não atrapalhar tanto a câmera para piscar aí, olha aí, GND é o nosso terra, né? Muito bem, então, o nosso sensor está quase funcionando, só que ele está apenas mandando carga de volta para a placa, a gente não está buscando o sinal dele, né? Então nós vamos ter que utilizar aqui um outro fio de uma outra cor. Vocês perceberam que eu utilizei o positivo aqui como vermelho e o negativo como preto? É bom a gente sempre utilizar esse tipo de esquema para se lembrar sempre, porque basicamente a maioria das pessoas segue o mesmo esquema, né? Então aqui, ó, perdão, coloquei no lugar errado. Na frente do nosso resistor aqui na saída do botão, né, quando a gente apertar, ele vai mandar a carga para o resistor e voltar para a placa, mas também vai mandar um sinalzinho para esse fio verde aqui, ó. Então, dessa perninha a gente volta lá vamos colocar aqui na entrada número 2, por exemplo, digital, certo? Então a gente tem o 0, 1 e depois o 2 lá em cima, que é a primeira entrada digital que a gente pode utilizar. Muito bem, a nossa placa está configurada para poder receber o código, só falta a gente digitar o código aqui, né? Então vamos na parte de declarar variáveis, nós vamos colocar novamente uma variável de número inteiro, né? Então vamos colocar aqui int, e esse aqui vai ser o pino botão, certo? Você pode colocar, eu não sei se ele aceita acentos, mas se aceitar, você pode colocar com o nome certinho ali, né? Pino botão, e ele está no número 2, né? Nós tínhamos colocado no número 2, termina sempre com ponto e vírgula, então nós já declaramos aqui a nossa variável. E agora aqui, para informar a placa, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar aqui como pinMode, né? Que é aquela função para declarar sobre o que é o pino, né? O que ele está fazendo. Nós vamos colocar aqui pino botão, vírgula, input. Input significa entrada, porque nós estamos mandando dados para a placa. Quando eu clico aqui, ele é uma entrada de voltagem para a placa, né? Uma entrada de tensão, ponto e vírgula de novo. Certo? Então, agora como é que a gente vai fazer para identificar se a placa está recebendo o sinal ou não do botão? Bom, nós vamos fazer uma checagem utilizando a função C. C em português, né? Em inglês é if. E nós temos ainda que declarar uma outra variável, eu esqueci aqui. Vamos colocar mais uma aqui, números inteiros, né? E colocar aqui estado botão. E colocar como 0, ponto e vírgula. Estado botão significa como é que está o botão agora, como é que está o sinal do botão. Está ligado ou desligado? No caso do número 0, ele está desligado, certo? Se tivesse ligado, estaria com o número 1. Então ele vai começar aqui como número 0. Muito bem. Bom, então agora nós temos que digitar o código que vai ler o botão e depois vai decidir o que fazer quando o botão estiver acionado ou não, certo?
Então nós temos aqui no nosso código principal, nós temos esse void loop, abre e fecha parênteses, e depois nós temos o abre colchetes, e dentro desses colchetes a gente coloca o nosso programa para funcionar, certo? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é utilizar aqui o estado botão. Ele vai armazenar qual o estado, o que está acontecendo com esse botão aqui, que a placa ainda não sabe que a gente está apertando ou não, né? Então dentro do loop ele vai ficar verificando para ver se você apertou o botão ou não. E como é que a gente vai verificar? Vai verificar desse jeito aqui. Na variável estado botão a gente vai fazer o digital read. Vocês podem ver que digital write significa escrever, né? Mandar voltagem para o pino, e o digital read é ler a voltagem do pino. Então eu estou lendo a tensão aqui, né? A voltagem do pino número 2, então eu vou ter que colocar aqui o pino do botão, pino botão. E aí, ponto e vírgula. Então, com essa variável aqui sendo executada a todo momento, ela vai fazer o quê? Ela vai ler aqui o pino botão, né? O valor que está no pino botão, que é o nosso pininho número 2, e vai colocar o igual aqui. Quando a gente usa apenas um igual, significa que a gente vai colocar esse valor na variável estado botão, certo? Então nós estamos pegando a variável, toda vez que eu clicar lá, ele vai mandar um valor de alto para o estado botão, e agora nós temos que decidir o que a gente vai fazer com o estado botão no estado de alto, né, de voltagem. Então vamos colocar aqui se, ou em inglês if, tem que ser em inglês, né? If, se o estado botão for igual, aqui eu tenho que colocar dois iguais, porque a gente está comparando, certo? Se ele for igual a alto, que é high, nós fazemos o nosso circuito aqui piscar, por exemplo, ponto e vírgula, e aí abre, opa, peraí, desculpa, aqui a gente está digitando uma função, né? Então, se estado botão for igual a alto, abre colchetes, e ele vai executar aquela função que a gente fez lá de acender e apagar o LED, fecha colchetes, e aí, se não, a gente tem aqui o else, vocês podem ir anotando esses tipos de funções aí para utilizar depois, abre o colchetes de novo, nós vamos desligar o LED, no caso ali eu posso manter o LED desligado, né? Digital write, e aí a gente usa LED vermelho, igual a gente já sabe como fazer, né? E low, e ponto e vírgula. Então, vocês podem ver, ele vai ler o botão. Se o estado do botão for alto, quer dizer, se ele estiver apertado, ou ele vai fazer esse esquema que a gente tinha colocado aqui de acender durante tal tempo, tal, apagar. E aí depois, se ele não estiver sendo apertado agora, ele vai apenas apagar o LED, digital, LED vermelho, low, certo? Então, deu para entender um pouquinho disso aqui? É uma coisa simples. Não tão simples assim, né? Mas a gente vai testar agora para ver se vai funcionar. Vamos verificar o sketch, ele vai compilar. E aqui deu um erro simples, né? O erro que está acontecendo aqui é que eu acho que eu não posso utilizar acentos. Vamos ver. Muito bem, então nós terminamos de compilar aqui. O problema é que ele não aceita acentos, então não digite acento agudo, nem o tio aí, nem nada, né? Bom, compilou, ele vai informar aqui que deu tudo certo, compilação terminada, então vamos carregar isso aí para a placa agora para ver o que vai acontecer. Bom, se der tudo certinho, não é para o LED acender mesmo, porque o botão não está sendo apertado, né? Então parece que funcionou. Vamos apertar o botão? Olha lá. Legal, quando a gente aperta, ele executa o que a gente tinha colocado aqui. A gente solta. Parou. Muito bem. Então esse aqui foi o nosso primeiro tipo de controle do programa. Quando a gente aperta, ele faz aquele esquema que a gente escreveu aqui para ele piscar o LED e apagar. Ó. Se eu manter apertado, ele fica executando. Certo? Então deu para a gente entender como que funciona essa parte de mandar sinais para lá e depois retornar aqui para o LED, né? Para a gente ver funcionando o nosso esquema de programas. Eu sei que é uma coisa muito simples, a gente utilizou várias coisas aqui para entender como é que funciona, mas eu acho que deu para entender, né? Que a gente pode colocar mais alguns comentários e depois salvar esse sketch para utilizar depois, né? Por exemplo, aqui a gente ler o estado do botão.
Então aqui a gente está lendo o que está acontecendo com o pino botão, certo? Então toda linha que você for colocar de comentário, você tem que colocar o barra barra aqui, certo? E ele não vai ser executado. Então aqui ele está lendo o estado do botão e aqui ele está executando o pisca-pisca do LED, certo? Então é muito importante você colocar os seus comentários aqui para ir aprendendo como é que funciona, ou para se lembrar como é que funciona, né? Aqui ó, pino do LED, pino do botão, input, entrada. A gente pode entender desse jeito, e output, saída, certo? Coloquem os comentários, salvem os seus projetinhos que vocês vão entender bem melhor quando for refazer os seus, quando for reabrir o seu programinha para você entender, né? Bom, eu sei que é algo muito simples que a gente fez até agora. Mais pra frente a gente vai falar de algumas coisinhas mais difíceis, né? Mas eu espero que vocês tenham entendido até agora essa parte de declarar variáveis, informar a placa o que é cada pino, né? E depois montar o seu código aqui. Tentem fazer algum outro tipo, por exemplo, quando você apertar o botão ele piscar 3 vezes devagar ou muito rápido, e quando ele não estiver funcionando, quando ele não tiver o botão apertado, ele estiver aceso, por exemplo. A gente poderia colocar aqui, ó, o high, e aí se eu mandar esse código para a placa, ele vai manter o LED aceso enquanto o botão não estiver sendo apertado. Olha lá, tá vendo? Funcionou certinho. Quando a gente apertar o botão, ele faz aquela piscadela lá que a gente fez, certo? Então se eu soltar, ele mantém aceso. Ele tem uma certa demora porque a gente está usando o delay aqui para fazer esse pisca-pisca do LED. Mas mais pra frente eu vou ensinar um outro modo para fazer funcionar isso aí. Bom galera, então o que vocês acharam aí da nossa primeira aula e o nosso primeiro contato com a parte de desenvolvimento aí do Arduino? A gente conseguiu fazer algo bem simples, parece um pouquinho complicado, mas é bem simples, né? A gente aperta o botão e aí o LED pisca do jeito que a gente programou ele para piscar lá no programa, né? Bom, é uma coisinha muito simples, eu sei. Tem muita coisa pra gente ver disso aí ainda. Eu espero que eu consiga explicar para vocês de uma forma fácil de entender. Eu espero que a aula tenha sido divertida, né? Alguma coisa. Eu sei que não é tão divertido assim a parte de programação, mas é porque você tem que ter uma ideia do que você quer fazer. Por exemplo, e se a gente colocasse esse botão na porta da sua casa, por exemplo, e alguém tentasse abrir a porta e ativasse alguma coisa, algum código no seu Arduino e mandasse algum alarme, alguma coisa assim. Dá para você fazer um sistema de alarme para sua casa, utilizando esse mesmo conceito. Lógico que você não vai colocar ele na plaquinha assim, tudo bonitinho, você vai soldar com fios vindo até o Arduino, mas é uma das ideias que a gente pode ver aí para fazer depois, que você vê na internet, ou a gente pode fazer aí também nas videoaulas, né? Eu espero que tenha sido interessante. Se vocês quiserem deixar algum comentário aí sobre alguma coisa para explicar, ou se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar um comentário aí embaixo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o gostei para ajudar na divulgação dessa série e também do canal. E uma outra coisa, para quem não tem o Arduino e gostaria de ter, você pode comprar ele no Mercado Livre. Vem o kit pronto com várias pecinhas, igual a gente tem aqui os resistores e tal. Foi esse kit que o Gabriel Lacerda me presenteou aqui, né? Ele vem com muitas coisinhas, mas para quem não tem condições de comprar, ou ainda está em dúvida se vai comprar o Arduino ou não para fazer a sua programação, você pode dar uma olhada no site Circuits.io. Você pode ver aqui o endereço dele aqui em cima. Ele é um site da empresa Autodesk, aquela mesma que faz o 3ds Max e alguns outros programas de 3D, né? Você pode entrar aqui em cima em Sign In, entra com a sua conta do Facebook, e aí entrando aqui no site você pode ir para a parte... Eu já tinha até algum circuito aqui, vamos editar ele. Você pode ir para a parte do Electronics Lab. E ele vai abrir aqui como se fosse um editor de peças eletrônicas, igual a gente tem aqui o Arduino mesmo na vida real. Bom, e aí aqui no nosso editor de circuito vocês podem ver que eu já tinha colocado um Arduino Uno aqui e também já tinha ligado o fio positivo dele, que é o do número 13, até na perninha maior, que é o ânodo, né, do LED, e no cátodo a gente passa aqui para o negativo. Estou utilizando o negativo da plaquinha aqui, vindo até no GND, que é o ground ou terra, né? E aí, se você colocar aqui em iniciar simulação com o Arduino Uno aqui, ele vai piscar esse LED da parte 13 aqui, porque nós temos também um editor de códigos. Olha só, esse aqui é o mesmo editor que a gente tem lá, e está com o código do Blink, que é aquele código que fica piscando
o LED a cada 1 segundo, né? Então, pelo menos quem não tem aí o Arduino ou está pensando em ter, pode visitar o Circuits.io para poder aprender um pouquinho dele aí e matar um pouquinho da vontade, né? Bom, galera, chegamos no final aqui do nosso primeiro vídeo. Eu vou fazer mais vídeos sobre o Arduino. Eu espero que vocês tenham gostado. Depende muito de como você vai querer fazer o seu circuito. Eu demonstrei algumas coisinhas bem simples aqui, mas a gente vai complicando cada vez mais depois, né? Então, se vocês gostaram da série, deixa o gostei para ajudar na divulgação. Se você tiver alguma dúvida, você pode escrever aí nos comentários que eu vou tentar responder. E é claro, a gente se vê num próximo vídeo aí da série. Certinho? Falou, galera! Valeu!